tarde, boa noite para você que está acompanhando as nossas formações aí do humor, dentro do nosso encontro estadual de ministérios da RCC de Santa Catarina. Eu me chamo Maria Clara, moro aqui na cidade de Lages, da Diocese de Lages. Eu participo do grupo de oração universitário Peregrinos do Amor e nesse tempo estamos nos trabalhos aí da Comissão de Fé e Razão do nosso ministério dentro do estado. Quero acolher a você que está participando mais uma vez. Sei que a gente já teve algumas partilhas dos nossos irmãos anteriormente. E para seguir, né, nos nossos conhecimentos, nas nossas formações, naquilo que tange o nosso ministério, eu venho aqui partilhar sobre o tema de fé e razão. Então é nesse clima descontraído, né, que a gente vai dar início. Se você tem aí também o seu café aí para partilhar. Bom, quando a gente pensa em falar de fé e razão, isso aqui também não é uma formação específica sobre a encíclica de João Paulo II, mas isso aqui diz muito respeito ao nosso chamado como ministério. Bom, se a gente pensar, hoje eu sirvo no Ministério Universidades Renovadas, da RCC, que solo estou pisando? Aonde é o chão onde eu trabalho, onde eu sirvo a Deus? Que solo é esse? Para boa parte de nós, se não a todos, os nossos grupos de oração, eles se encontram dentro de uma universidade, dentro de uma escola, e também nós passamos boa parte do nosso tempo aí dentro dos nossos ambientes de trabalho, dos nossos ambientes profissionais. Então, essa interrogação inicial é aquilo que vai nos guiar nessa nossa partilha de fé e razão. Que só nós estamos pisando? Bom, aqui eu vou tratar especificamente da universidade. Precisamos pensar da onde veio a universidade e o que é a universidade hoje. Quando as universidades foram criadas, num breve histórico, elas foram criadas pela instituição da Igreja Católica, né? E quem estava à frente, boa parte daqueles estudiosos que lecionavam e aqueles que eram os estudantes, os membros da academia, eram sacerdotes, eram monges, eram ministros ordenados, eram católicos, para que depois viesse então a participação dos leigos efetivamente dentro desse ambiente. E para que existiam as universidades? Justamente para que o ser humano, que tinha numa sociedade predominantemente, né, europeia, os olhos que já eram em parte voltados para Deus, já existia, já se eram projetadas as luzes da fé, para que o homem conseguisse contemplar Deus, conhecer mais de Deus, das verdades de Deus e das verdades da própria fé, era necessário uma base de conhecimento, uma pesquisa, uma introdução a método científico, um resgate de valores que utilizassem a inteligência humana, a sabedoria humana, o conhecimento, para elevar a alma humana a Deus. Algo meio poético isso que eu falo, né? E se parece muito, se a gente for pensar no perfil aí daquilo que São João Paulo II nos traz nessa encíclica, Fides et Ratio, Fé e Razão, dos fins do século passado. Mas a gente sabe que as universidades são ambientes muito antigos e ao longo do tempo esses valores foram se perdendo. Se antes nós tínhamos instituições extremamente católicas, extremamente confessoras, né, que se fala, ou seja, que professavam uma fé além do seu conhecimento, isso ao longo dos tempos foi se perdendo. A universidade, se a gente for pensar numa linha geral, básica, daquela época até hoje, se fosse resumir, se me pedissem para resumir, talvez eu diria, é um ambiente que persegue a verdade. É um ambiente em que os seres humanos se utilizam para perseguir a verdade, para buscar a verdade. O conhecimento nada mais é
do que um lugar seguro, um solo seguro em que eu quero pisar, que eu quero conhecer. Mas aí vem a pergunta: o que é, né, essa verdade? O que é a verdade? Não tem como a gente, na nossa perspectiva de fé, não pensar em verdade sem lembrar, né, da frase evangélica aí que nosso Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa velha máxima nos leva a pensar, bom, a verdade é uma pessoa e além de ser uma pessoa humana, é uma pessoa divina. Ou seja, dá aquelas noções de, é algo difícil de alcançar, né? Eu sou humano e eu busco o divino, eu busco a verdade. E Jesus se disse ao mesmo tempo que a verdade é o caminho, ou seja, é a direção, é o impulso, é o trajeto que nos leva a Deus, que é a fonte da mais pura verdade, mas ao mesmo tempo é a vida, é a fortaleza, é aquilo que nos auxilia a percorrer esse trajeto em busca da verdade, desse conhecimento seguro, daquilo que é pleno de sentido e que o coração humano, por mais inteligente que seja, tem dificuldade de atingir. Existe uma verdade absoluta, existe, mas o ser humano, enquanto não alcançar a eternidade, não vai conseguir contemplar essa verdade de forma plena, de forma total. Repito, para que não dê margem para relativismos. A verdade existe, Deus revela ela a nós, seres humanos, né, como tem revelado e quer se revelar aos poucos para o ser humano, para que a conheça, mas o sentido pleno só será conhecido quando o contemplarmos face a face. Porque na nossa vida terrena, nós ainda, quanto mais longe a gente for, mais nós vamos bater de frente com o mistério de Deus, com o mistério da revelação. Só essa breve reflexão que eu fiz já nos leva a grandes interrogações, a grandes mistérios. E isso prova aquilo que o ser humano busca de sentido na sua vida e vive enchendo a sua vida de porquês. A vida do ser humano ela é repleta de porquês, de interrogações. Muitos deles nós vamos encontrar muitas respostas ainda em vida e mas caminhamos nesse período descobrindo algumas delas para que, alcançando a vida eterna, a descobramos e a contemplemos por inteiro. A resposta, a verdade a esses questionamentos. O sentido real da nossa vida. Percebem? Algo complexo, né? Pois bem, como eu falava, né? A vida do homem ela é repleta de porquês. Isso impulsiona o homem a buscar, então, o conhecimento. Pois bem, diz Santo Tomás de Aquino que o conhecimento infla, mas é a caridade que vai nos edificar. Nossa, mais um conceito, né? A caridade. A caridade que edifica. Vamos pensar aqui, eu pensei numa analogia muito prática para que a gente entenda essa frase de Santo Tomás e reflitamos sobre ela. Quando a gente pensa na caridade, atribuímos a caridade ao sentido do mais puro amor, aquele que vem de Deus, ok? É preciso que a gente entenda isso. E quando a gente pensa nessa comparação do inchar com o edificar, para que a gente atribua da forma certa a importância, as dimensões do conhecimento, da razão, da ciência e da fé, da caridade, da esperança, daquilo que vem de Deus, daquilo que é teológico. Se a gente faz um bolo, eu tenho ingredientes específicos que eu preciso colocar nele, mas existe um ingrediente que, via de regra, vai em quase todos os bolos. Não é a farinha, o fermento, para que esse bolo cresça. Percebe? Para que esse bolo inche, para que esse bolo infle. Se eu coloco fermento demais nesse bolo, esse bolo tende a crescer quando ele ganhar a temperatura no forno,
Só que a hora que eu tirar ele do forno, boa parte dele vai soltar, vai murchar e vai perder o sabor, vai perder a consistência, vai perder a firmeza, vai perder a estrutura. Ou seja, a caridade, ela é o ingrediente desse bolo, ela é a farinha, ela é o ovo, ela é o sabor específico que você atribuiu, ela é o esqueleto dos ingredientes. Ao passo que o conhecimento, ele seria o fermento, ele é necessário porque ele precisa elevar. Ele precisa, só os ingredientes por si só, aquele bolo fica abatumado, aquele bolo não fica saboroso, ele não tem a consistência certa. Então eu preciso dos ingredientes, que são o mais importante, que são a essência, mas eu preciso que o fermento eleve esses ingredientes. Fé e razão, as duas asas que elevam o espírito, o coração humano, à contemplação de Deus. Percebem aonde a gente pode chegar com esses conceitos? Pois bem, seguimos. Quero tirar desta encíclica aqui, São João Paulo II sabiamente nos fala da revelação da sabedoria de Deus, citando o livro dos Provérbios. Primeiro tem uma citação dele mesmo que nos diz assim: enquanto fonte de amor, Deus deseja dar-se a conhecer, e o conhecimento que o homem adquire dele, de Deus, e de si mesmo, principalmente, leva à plenitude qualquer outro conhecimento verdadeiro que a sua mente seja capaz de alcançar sobre o sentido da própria existência. Ou seja, quem revela ao homem aquilo que o homem é? É Deus. Para que eu me conheça, eu preciso que Deus revele a mim aquilo que eu sou. Pergunta existencialista, né? Pergunta que a gente carrega desde o dia que a gente nasceu, desde o dia que a gente começou a aprender a pensar e vai levar para dentro do caixão, para que quando a gente espera entrar na vida eterna, né? Quem sou eu? Quem vai me responder isso? Deus revelando ao meu coração, ao meu espírito, à minha alma, à minha inteligência. Ok? E isso vai me levar à plenitude, né? Segundo João Paulo II. Além disso, deixa eu encontrar aqui. São João Paulo II também cita duas passagens do livro dos Provérbios que seguem nos falando a respeito da revelação. Um deles diz lá em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 9: a mente do homem dispõe o seu caminho, mas é o Senhor quem dirige os seus passos. A nossa inteligência, a nossa mente e o conhecimento que se pode produzir através da inteligência, que se pode encontrar através da inteligência. Ele é fruto, ele é dado por Deus ao homem. Mas é o Senhor, é Deus que dirige os nossos passos por esse caminho da nossa inteligência. Percebe? Outra citação do livro dos Provérbios, capítulo 25, versículo 2. A glória de Deus é encobrir as coisas, e a glória dos reis é investigá-las. Bonito isso, né? Ou seja, o conhecimento pleno de todas as coisas, a verdade absoluta sobre todas as coisas, só Deus a detém. Só Deus detém. Mas Deus quer revelar ao homem. Deus detém tudo isso. Essas coisas que pareciam ao longo da história, escondidas aos olhos do homem, muitas delas ainda são misteriosas. Deus, ao longo dos tempos, foi revelando. Desde pequenas coisas que nós temos hoje, como a luz elétrica, Deus revelou sobre nós. O início da criação, o início do mundo, a biologia do nosso corpo, de todo ser, a origem da vida, como se edificar uma construção, um prédio, como funciona a mente humana, como se podem dar da melhor forma
relações dentro de uma sociedade. Isso eu estou falando, de certa forma, tange um pouco de todas as áreas do conhecimento, né? As humanas, as exatas, as sociais, as comunicações, as biológicas. Tudo isso, tudo aquilo que você estuda, tudo aquilo que você pega um livro na tua faculdade, hoje talvez você não pegue tanto em livro, mas que você encontra na internet, de bom, foi Deus que permitiu, foi Deus que revelou no coração do homem, de quem quer que seja, os autores que você conhece, as referências que você usa, todo esse conhecimento bom e que te leva a uma verdade científica da sua área, isso foi revelado por Deus no coração do autor que você leu. Por mais que não seja um autor que confesse uma fé em Jesus Cristo, né? Uma fé cristã. Mas ao longo da história, Deus se utilizou de corações humanos, de reis, como diz o livro dos Provérbios, para revelar aquilo que estava escondido ao coração do homem. Percebe? Vamos seguir, então. Diante disso, nós temos aonde cabe uma das nossas missões como ministério. Eu sei que já foi falado do sonho e de tantas outras dimensões missionárias que nós temos, mas eu não posso deixar de falar de uma delas que é muito importante e que diz respeito a essa questão de fé e razão. E para isto, eu me remeto, quem aí quiser pegar a sua palavra, Evangelho de São João, no capítulo 15, no versículo 16. Conhecemos bem este evangelho que diz respeito à videira e os ramos. Versículo 16 do capítulo 15 do Evangelho de São João. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu me lembro que esse evangelho ficou muito marcado na minha história, depois que eu fui no ENUR, no Encontro Nacional do Humor, em 2017, lá em Santa Maria. Teve uma pregação do nosso querido pai espiritual, Mococa, e ele trazia exatamente esses versículos. E Deus inspirou o meu coração para que tratasse dele de uma forma diferente dessa vez. Não fomos nós que escolhemos o Senhor. De alguma forma, Deus revelou no teu coração o curso que você deveria fazer. A graduação que você escolheu, ou após a formação acadêmica que você tem hoje, ou o ofício que você desempenha, o trabalho que você desempenha, a tua profissão, né? Seja qual a dimensão que você esteja vivendo hoje. E é parte da nossa missão, quando a gente fala de fé e razão, se o nosso chamado como cristãos, como filhos de Deus, e nos colocando como servos de Deus, e ainda adentrando na nossa vida de renovação carismática católica, é anunciar o Evangelho, é anunciar o amor de Deus às outras pessoas, é anunciar Jesus Cristo vivo e ressuscitado, crucificado. Se essa é a nossa missão, como igreja, como movimento, como aplicar essa nossa missão para dentro da nossa vida de ministério, para dentro do nosso ambiente? Eu diria que a nossa missão é levar as pessoas a conhecerem a Deus, a conhecerem Jesus de um jeito diferente. Deus inspira os nossos corações, uma forma criativa de evangelizar. E isso eu sequer comento das nossas missões Ruach, que nos são tão especiais e que são tão atípicas, inéditas, surpreendentes. Mas eu falo aqui de uma dimensão de vida cotidiana. Eu falo aqui de uma missão diária que precisa ser vivida todos os dias, inclusive nesses tempos difíceis em que nós estamos vivendo hoje. O convite que Deus nos faz, e que seja interpretado da forma certa, é vivermos uma via de mão dupla. Explico. É preciso que tomemos posse da fé e da razão para que
para as pessoas que já têm fé, que já acreditam em Jesus Cristo, que já professam uma fé, para que nós levemos a elas a razão. Do outro lado, na outra via, para as pessoas que acham que detêm a razão, mas que não acreditam, ou que sequer não conhecem, não foram apresentadas a Nosso Senhor, para que nós levemos a ela a fé. Vou repetir. A nossa missão é uma via de mão dupla, porque nós devemos, é nosso chamado, levar fé às pessoas que têm a razão e levar razão às pessoas que têm fé. Ou seja, a nossa missão, ela se estende não só no chão de uma universidade, de um trabalho, mas dentro da própria igreja. E isso eu falo dentro dos templos, dentro dos ambientes cristãos que nós temos. Eu preciso me apropriar daquilo que é conhecimento da minha fé. É nosso chamado, é meu chamado como ministério, me aprofundar mais, porque me foi dado conhecer, foi me dado dar um passo além no conhecimento. Então eu preciso ir além no conhecimento da minha fé. Eu não posso ser medíocre, assim como eu não posso ser medíocre na minha vida acadêmica, na minha vida profissional, eu não posso ser medíocre na minha vida de fé. A minha fé não pode ser leviana, do contrário, qualquer ventinho contrário vai me balançar, vai me tirar do chão, porque eu não dei consistência, lembra? Conhecimento incha, a caridade edifica. Preciso das duas coisas. Preciso crescer e preciso ter estrutura que segure esse crescimento, certo? Então, dentro da igreja, eu sou chamada a levar conhecimento às pessoas que já têm fé, porque muitas pessoas não conhecem aquilo que estão professando, conhecem, talvez, têm uma espiritualidade muito aflorada, usam de carismas, têm uma vida interior belíssima, belíssima. Mas por que não eu levar o conhecimento da fé a essas pessoas? Por que não eu não ajudar essas pessoas a consolidar, a solidificar aquilo no qual elas acreditam? Ao mesmo tempo, para as pessoas que estão dentro da universidade, e essa com certeza é o nosso principal chamado, dentro da universidade ou dentro da nossa vida profissional, aqueles que não acreditam, aqueles que não conhecem Jesus, eu me utilizar do conhecimento, me apropriar do conhecimento, mas para lançar a semente da fé, para pincelar a fé, ainda que seja o querigma anunciado, ele também pode ser feito dessa forma. Eu lanço sementes de fé e Deus prepara o terreno. Deus nos dá as oportunidades para que nós encontremos o terreno onde lançar essas sementes. Certo? Seguindo, quero acrescentar aí uma frase de São José Maria Escrivá, nosso querido santo da vida cotidiana. Apesar dele ter sido sacerdote, ele exerceu seu ministério muito voltado para a vida leiga das pessoas. E na sua obra mais famosa, que se chama Caminho, ele traz, num dos seus capítulos, falando sobre os estudos, em que ele diz assim: aquele que puder ser sábio, não lhe perdoamos que não o seja. Portanto, aplicando isso à nossa vida, se você, se nós temos a oportunidade de cursar uma faculdade, de estudar, se Deus está nos concedendo essa oportunidade, nós precisamos ser os melhores, nós precisamos dar o melhor para Deus naquilo que nós estamos fazendo, tanto no conteúdo específico da minha área, quanto no quesito de fé. Deus está me dando uma oportunidade que muitos não têm, de estudar, de me dedicar, de aprender, de contemplar a verdade que Ele quis revelar a nós, para o nosso benefício, para a minha edificação pessoal na fé e para o bem comum, para o bem da sociedade. Portanto, aquilo que eu estudo, aquilo que eu me dedico, não é nada além senão uma forma de caridade, um edifício de caridade que eu construo
para o bem comum, para as outras pessoas. Isso é fé aplicada, isso é civilização do amor, isso é verdade aplicada, revelada por Deus, conhecida, apropriada pelo ser humano e ofertada em favor dos irmãos. É isso. É isso, meus irmãos. Ora et labora. Ora e trabalha. Reza e estuda. Por que não? Por que não? E aí eu quero instigar isso no teu coração. Por que não? A hora que eu sento e estudo, eu não posso rezar entregando aquele meu estudo para Deus. Porque a graça divina pode e quer agir. Deus se utiliza dos próprios carismas na nossa vida. Quantas vezes eu no meio você no meio de um cálculo ou de algo difícil, uma teoria difícil que eu tenho de entender, que eu tô lendo, eu não paro e eu não rezo entregando aquilo para Deus. E Deus quer revelar, quer nos fazer compreender. Deus quer agir inclusive na nossa inteligência. Para encerrar, quero colocar aqui uma frase também de São Boaventura, porque ela vai amarrar muito bem aquilo que nós estamos partilhando. Diz assim: ninguém creia que lhe baste a leitura sem unção. Nós falamos tanto de unção dentro da RCC, né? Ninguém creia que lhe baste a leitura sem unção. A ciência sem o amor. A inteligência sem a humildade. O estudo sem a graça divina. A pesquisa humana sem a sabedoria inspirada por Deus. Ninguém creia que lhe bastem essas coisas que eu comentei, né, que São Boaventura nos cita. E se a gente for aplicar, como isso acontece na nossa vida atual? O quanto existe pesquisa humana sem a sabedoria inspirada por Deus? Eu não preciso nem citar, porque aí na sua cabeça já está floreando aí situações desse tipo. A inteligência sem a humildade, uma inteligência orgulhosa, uma inteligência arrogante, que quer se colocar no lugar de Deus. Quantas vezes a gente vê isso? O estudo sem a graça divina. Aquilo que eu acabei de comentar. A ciência sem o amor. Coríntios 13. Coríntios 13. A leitura sem a unção. É assim que eu quero encerrar, meus irmãos, essa nossa partilha. E entregando em oração a Deus. Entregue o teu coração agora para Deus. Entregue a situação que você vive. E vamos fazer hoje uma aliança com Deus. Vamos nos consagrar a Deus nesse dia, para que Deus acolha o nosso coração, acolha a nossa entrega, e para que nós nos decidamos hoje de não mais viver sem a graça, de não mais separar a nossa vida acadêmica da nossa vida espiritual. A vida é uma só e o Senhor a concedeu para que nós vivamos ela integralmente como um todo. Para que nós assumamos essa missão, levar fé àqueles que têm razão, levar razão àqueles que têm fé, unir a fé e a razão. Sim, Senhor, nós queremos te entregar, eu te entrego os corações de cada um desses Luquinhas que estão acompanhando essa formação. E eu peço, Senhor, que tu instigue o coração de cada um deles a te conhecer, a conhecer mais de ti, de si mesmos, porque o Senhor quer revelar sobre eles mesmos ao coração deles. Eu quero te entregar também, Senhor, a vida de estudo pessoal deles, para que eles sejam os melhores, Senhor, para que eles deem o seu melhor nos estudos, para que eles sejam profissionais do reino. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigada, irmão, irmã, você que participou aí com a gente, que essa formação possa dar frutos, para que o fruto de Deus permaneça. Amém?